Kessaria, uma mulher trans que morava na Geórgia, lutou pelos seus direitos e sonhos, mas infelizmente o preconceito falou mais alto. E a vida dela vai chegar ao fim de uma forma trágica e muito triste. Um caso que chocou a todos e que virou um símbolo da luta contra a transfobia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, já me dá aquele apoio, deixe seu like, se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito. Bom, hoje então eu vou contar para vocês um caso que aconteceu na Geórgia e é um caso muito recente. O crime aconteceu em 2024 e, coincidentemente ou não, aconteceu um dia depois de um projeto de lei anti-LGBTQI+, ser aprovado. Bom, e para entender melhor essa parte aqui, a Geórgia é um país laico, então a religião não está no poder, mas mesmo assim, alguns partidos políticos, eles têm uma grande influência da Igreja Ortodoxa, que é a que a maioria das pessoas, né, na Geórgia, elas são cristãs e seguem a Igreja Ortodoxa. E dentro desses partidos políticos aí, que tem muita influência da Igreja, um dos partidos que se chama Georgian Dream, o sonho georgiano, e esse partido político foi o que colocou esse projeto de lei aí que proíbe várias coisas. Proíbe a cirurgia de redesignação sexual, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção feita por pessoas da comunidade LGBT e qualquer discussão que tenha sobre gênero. Mas mesmo sabendo disso, não podemos generalizar, é claro, tá? Porque dentro da Geórgia existe uma sociedade meio dividida atualmente. Então, existem muitas manifestações feitas ali para que esse projeto de lei não seja realmente efetuado. Então, tem muita gente saindo na rua, né, para lutar pelos direitos da comunidade, porque no final das contas a comunidade só quer paz. E uma das pessoas que lutou muito pelos seus direitos foi a personagem principal da história de hoje. O nome dela era Kessaria Abramidze. Ela nasceu no dia 18 de agosto de 1987 em Tbilisi, na Geórgia. A Kessaria era uma mulher trans, sempre teve o apoio da sua família, principalmente da mãe dela, que se chama Alissa. As duas eram inseparáveis, estavam sempre juntas e a Alissa tinha muito orgulho da sua filha. Bom, esse tipo de vínculo familiar também na Geórgia é muito raro de acontecer, tá? A maioria dos casos, membros da comunidade, eles são expulsos de casa e a família não aceita. A Kessaria era muito conhecida por todos na Geórgia porque ela trabalhou na TV, foi apresentadora, atriz, modelo. Ela também representou a Geórgia em 2018 no Miss Trans Internacional que aconteceu na Espanha. Ela não ganhou o concurso, mas ela ganhou a faixa de Miss Simpatia. Ela também tinha um Instagram com aproximadamente 500 mil seguidores, tinha um talento incrível também na área da arte, adorava costurar, fazer suas próprias roupas e ela tinha uma paixão por moda. A Kessaria era uma pessoa muito importante na Geórgia e ela é reconhecida como a primeira mulher a declarar publicamente que era uma mulher trans na Geórgia. Ela também deu muitas entrevistas para alguns programas falando sobre a questão de ser uma mulher trans e um programa específico, a pessoa que apresentou o programa fez perguntas desrespeitosas. Como, por exemplo, uma das perguntas foi: seus parentes não ficariam felizes se você nunca tivesse nascido? Outra pergunta também absurda foi, a pessoa perguntou: se você tivesse numa situação ali que você tivesse que defender a sua irmã, porque a Kessaria tinha uma irmã, né? Então você faria o papel de irmão nessa história? Tipo assim, você viraria homem para brigar pela sua irmã? Foi um absurdo esse programa, tá? Que ela participou, mas a Kessaria, ela era uma mulher extremamente elegante e chamavam ela também de muito glamurosa, né? E ela tirou de letra, tá? Ela não se rebaixou em momento nenhum, ela não foi grossa, pelo contrário, apesar das perguntas, né, serem ali um absurdo, ela não xingou o cara nem nada. Acho que talvez até a TV esperaria que isso acontecesse, né? Essa mulher, vamos fazer isso para ela fazer um bafão aqui e a nossa audiência vai subir. Pelo contrário, ela se manteve ali, respondeu todas as perguntas com muita dignidade e ficou até feio para o apresentador, porque depois daquilo ali, né, mostrou mais uma vez que os membros da comunidade não estão ali para fazer algazarra ou qualquer coisa parecida, né?
estão ali só porque eles querem lutar pelos seus direitos, né? Todos somos iguais, não é verdade? E é isso que a Kessara queria. No fundo, ela só queria ser igual a todos. Ela tinha o sonho de se casar e construir uma família, e esse sonho dela era tão forte e verdadeiro que antes dela fazer a cirurgia de redesignação sexual, ela viajou para outro país onde ela congelou seu sêmen e teve que fazer isso fora da Geórgia porque era proibido naquela época para os membros da comunidade fazer esse tipo de procedimento. E fora isso também tem a questão de adotar um filho, né? Tudo bem que o projeto de lei está lá correndo ainda na justiça, né, que ali proíbe a adoção, mas mesmo assim, mesmo antes desse projeto de lei ser criado, já na Geórgia era quase impossível eles darem ali a adoção para um casal membro da comunidade. Então, no fundo, era isso o que a Kessara sempre quis, tá? Ela só queria construir a sua família, talvez ter filhos e ter uma vida normal como todos os outros, mas infelizmente a vida dela foi interrompida por puro preconceito. Bom, entre 2021 e 2022, ela conhece um homem chamado Becca Jayani, e ele era 11 anos mais novo que ela. Os dois se conheceram em uma balada e logo começaram a namorar. Os amigos contam que desde o início os dois eram muito grudados e ele era totalmente apaixonado por ela e ela também apaixonada por ele. Mas isso tudo vai mudar aos poucos, porque a verdade é que o Becca começou a mostrar a sua verdadeira personalidade depois de um tempo. Bom, aos poucos, então, o Becca vai começar a tentar controlar a vida da Kessara. Então ele queria saber onde ela estava, para onde ela ia, com quem ela ia, e assim vai. Vai começar também a falar sobre as roupas dela e todo aquele controle, né, que a gente já conhece em relações complicadas. Agora, o triste é saber que mesmo vivendo essa relação complicada, os dois passaram a viver juntos nesse apartamento. E é aqui onde as coisas ficaram ainda mais estranhas, porque aos poucos ele vai afastar ela da mídia. Então aqui nesse ponto ela para de fazer o que ela amava fazer, né? Ela não apresentou mais nenhum programa de TV, ficou somente com a sua rede social e também ela trabalhava em um salão de beleza. Muitos falam que como ele ficou desempregado por um tempo, com muito tempo livre, ele passou ainda mais a infernizar a vida dela. E de um relacionamento extremamente tóxico, a relação dos dois passou a ser abusiva. O Becca covardemente batia muito nela. E os vizinhos contam que escutavam as brigas dos dois. Além dos vizinhos, os amigos também contaram que viam os roxos nela. Então, de vez em quando ela estava com roxos no braço, no rosto. E o Becca era um homem muito grande, né? Muito forte. Então, nem imagino o que ela passou dentro daquele apartamento. E também teve uma situação muito grave, tá? Que vai acontecer um pouco antes do crime, que foi quando ela foi hospitalizada. Foi o próprio Becca que levou ela no hospital. Ela levou uma pancada muito forte na cabeça. E quando ele chega no hospital, ele fala para os médicos que tudo aquilo foi um acidente, que os dois estavam ali na sala ou algo parecido e eles estavam brincando de briguinha, sabe? E daí nessa de brincar de briguinha, ela acabou caindo no chão e batendo a cabeça. É claro que a gente sabe que isso não foi o que aconteceu e óbvio que ela contou para os amigos que não foi isso que aconteceu, que foi ele que deu um soco. Não sei se ele deu um soco na cabeça dela ou pegou a cabeça dela e bateu em algum lugar. Enfim, ela teve que ficar realmente internada depois disso aqui por um tempo. E o Becca contou isso, né, quando ele chegou no hospital. E os médicos do hospital acreditaram nele. Bom, ela estava vivendo então esse relacionamento aí extremamente tóxico e ela não foi na delegacia em momento nenhum. Apesar de ter contado muito, né, para os familiares, para os amigos, todo mundo sabia, ela não pediu ajuda da polícia. Por quê? Nós estamos falando da Geórgia novamente, tá? Tem aquela questão, a comunidade lá já é perseguida. Então, se ela fosse na delegacia, ela tinha quase certeza que ninguém ia ajudar ela e era ainda capaz das pessoas culparem ela por tudo que ela estava passando. Bom, mas então eles continuaram morando juntos, mesmo vivendo essa relação aí extremamente complicada, e depois de um tempo ela acaba colocando ele para fora. Ela continua morando naquele apartamento, mas ele vai morar em outro lugar. Mas mesmo assim, infelizmente, segundo os amigos, ela gostava muito dele e achava que poderia mudar ele de alguma forma. Então, mesmo morando separado, eles continuaram o relacionamento. Então, de vez em quando, ele ia no apartamento dela e as brigas continuavam, e certa vez, um dos vizinhos escutou os gritos dela, que estavam mais desesperados. Então, esse vizinho decide ir lá. Quando ele chegou lá, ele viu que a porta do apartamento da Kessara estava quebrada, caída no chão. Ou seja, ela não abriu a porta para ele realmente e ele arrebentou para entrar no apartamento. Chegou ali dentro, então já viu, né, que ele estava em cima dela.
esse vizinho aí separou, então, o Beca, e falou, meu, cara, sai daqui, se manda, some daqui, e esse vizinho foi que expulsou o Beca do edifício. Bom, os dois vão continuar juntos por aproximadamente 2 anos, e nesse período eles terminaram e voltaram diversas vezes. E durante um dos términos, ela foi para Dubai, isso foi em abril de 2023. Lá ela conheceu um outro homem que se apaixonou loucamente por ela, mas ela não continuou o namoro, porque quando ela voltou para a Geórgia, ela reatou o namoro com o Beca. E toda vez que ela reatava o namoro, no início ele era todo carinhoso, mas depois de um tempo ele começava novamente e era extremamente abusivo com ela. Bom, mas por que os dois brigavam tanto? Bom, o Beca, ele vai falar depois que tudo era por causa de ciúmes. Mas, segundo o relato dos próprios amigos e familiares e informações que eles vão encontrar no telefone da Kessaria depois, foi comprovado que a briga não era por causa disso, tá? Agora que vem a parte mais estranha da história. A briga era por preconceito. Ele não aceitava o fato de que ela era uma mulher trans. E ele tinha vergonha disso. Então, ele proibiu ela de deixar aquele relacionamento público. Ela não podia postar fotos nas redes sociais dos dois juntos. Só os amigos mais íntimos sabiam que os dois namoravam. Mas, fora isso, nenhum dos outros amigos do Beca sabia que a namorada dele era uma mulher trans. E tem outra coisa também, tá? A Kessaria, ela já era uma mulher muito famosa. Vocês lembram que eu falei lá no início do vídeo que ela foi a primeira mulher que foi a público lá na Geórgia falando que era uma mulher trans. Então ela era muito conhecida. Então ele escondia esse relacionamento. E a Kessaria, ela queria, lembra, ela queria ter filhos, ela queria construir uma família. Então ela falava pra ele, tipo, ó, então a gente vai terminar, porque se você não me assumir na frente de todo mundo, a gente nunca vai poder se casar e o sonho da minha vida é construir uma família. Então, por isso que eles brigavam constantemente. E uma coisa que os amigos falaram também é que o Beca era um homem extremamente machista e chegou a falar para alguns deles que a Kessaria era um erro da natureza. Bem pesado isso aqui, hein? Bom, no início de 2024, a Kessaria decide terminar a relação de uma vez por todas, mas ele continua perseguindo ela depois. Então, com medo dele, ela acaba saindo da Geórgia para fugir dele. E nessa época que ela foge, ela vai para outro país, tá? Algumas fontes falam que ela atravessou a fronteira e veio aqui para a Turquia, porque seria uma viagem mais fácil ali para ela, né? Para fazer de última hora. Mas eu não consegui confirmar essa afirmação, tá? Mas independente do país onde ela estava, fato é que ela ficou aproximadamente 3 meses longe dele. E durante esse período que ela ficou longe dele, então parece que ela acordou para a vida mesmo, sabe? E ela começou a usar suas redes sociais para falar sobre relacionamentos abusivos. E ela faz vários desabafos ali na internet. Em um dos posts, ela fala que ela estava fugindo de um relacionamento tóxico e que foi manipulada por um narcisista. E foi esse o motivo dela ter desaparecido das telas da TV. Nesse mesmo post, ela também escreve que a violência contra a mulher tem que acabar e que quando voltar para a Geórgia, ela iria falar mais sobre o assunto e iria atrás de providências para não passar mais por isso. E quando ela volta para a Geórgia, dessa vez realmente ela estava decidida. Ela falou para todos os amigos que, olha, não vou voltar com esse homem, vou viver minha vida, vou achar outra pessoa e vou, né, seguir o meu sonho, que seria construir uma família. Só que ele, novamente, não deixa ela em paz. E aqui nesse ponto, que é o ponto mais complicado, eu acho, da história, tá? Porque é o ponto onde homens, né, ou pessoas, pode ser uma mulher também, tá, gente, nesses casos, mas pessoas nesse tipo de relação, o malvado ou criminoso, fazem a mesma coisa. Eles usam desse momento para fazer um certo teatro e uma manipulação ali psicológica para tentar, então, né, atrair a vítima novamente. E o triste de tudo isso é saber que muitas das vítimas acabam acreditando que dessa vez ele vai mudar. Ele vai ser o príncipe encantado que eu sempre imaginei. Mas muito cuidado, tá? Se você está em um relacionamento assim. Porque, gente, não existe. Ele não vai mudar. Ninguém não vai mudar. E não existe conto de fadas. E no final de um relacionamento assim, abusivo, controlador, tóxico,
o final nunca é feliz. Então aqui nesse ponto, o Becca pega no ponto fraco da Kessária e começa a falar para ela que se eles voltarem, ele finalmente iria assumir o relacionamento. E ele pede a mão dela em casamento e fala que quer construir uma família com ela e ser feliz. É triste, mas ela foi manipulada. E todas essas promessas aconteceram uma semana antes do crime. Então eles estavam novamente juntos e tudo parecia bem até o dia 18 de setembro de 2024, que é o dia que tudo vai acontecer. Bom, nesse dia, então, ela manda uma mensagem para uma amiga dela, falando que ela estava muito feliz, porque o Becca tinha finalmente pedido ela em casamento. E ela fala para essa amiga assim, olha, vai preparando seu vestido de madrinha e tal, porque vai ter a festa, vai ser muito legal. E essa amiga que conhecia o Becca estranhou, né? Falou, não concordo com isso. Mas a amiga conta que no final das contas viu que a Kessária estava extremamente feliz e ficou por isso. E nesse mesmo dia, então, 18 de setembro, a Kessária posta pela primeira vez uma foto deles juntos no seu stories do Instagram. Então ali parece que ela entendeu, né, que ele finalmente tinha ali concordado em ir a público com aquela relação. Agora, enquanto isso, nós vamos para um outro lado da cidade, tá? Onde nós temos uma imagem do Becca. Só antes de mostrar esse vídeo aqui para vocês, eu preciso falar que esse vídeo, ele apareceu depois de julgamento, depois de sentença. E dá para ver que tem uma pessoa que está filmando realmente o Becca na rua. Como foi depois de julgamento, depois de sentença, ninguém sabe se essa pessoa sabia o que o Becca ia fazer, por isso que ele estava filmando o Becca, porque é muito estranho, sabe? Tá filmando ali de uma janela, de um apartamento e tal, outra pessoa na rua. E tem muita gente também que fala que talvez esse vídeo não foi no mesmo dia, só que a coincidência ou não, né, é que nesse vídeo ele está com uma roupa exatamente igual à roupa que ele usou nesse dia 18 de setembro, que foi confirmada pela polícia depois. Enfim, vou mostrar o vídeo para vocês, tá? Então, no vídeo a gente consegue ver o Becca um pouco nervoso enquanto ele fala com alguém no FaceTime. E apesar de a gente não ter a confirmação da data que foi gravado esse vídeo, a gente sabe que ele foi gravado perto do meio-dia, que foi mais ou menos o horário que a Kessária postou a foto na sua rede social. Bom, e perto da 1h da tarde, a Kessária foi no salão de cabeleireiro e enquanto ela está no salão, ela recebe um telefonema do Becca. Os funcionários do salão falaram que ela estava extremamente feliz, mas logo depois da ligação ela começa a ficar preocupada e o semblante dela muda completamente. Bom, a Kessária conta para ali os funcionários, né, porque eles devem ter perguntado, tipo, o que aconteceu? Ele falou alguma coisa? E ela só fala, ele falou para mim que ele quer falar comigo com urgência. Bom, ela fica lá fazendo o cabelo. Enquanto isso, nós vamos para um outro lado da cidade, onde está o Becca em uma loja de armas e ele está comprando uma faca grande. Isso aqui era perto das 3h50 da tarde. Então, enquanto a Kessária estava lá feliz, achando que ia casar, ele estava comprando a arma do crime. Perto das 17 horas, a Kessária termina de fazer lá o cabelo dela e tal, e ela pega uma carona ali com as amigas do salão. E durante essa carona aí, no carro, as amigas contam que o Becca ligou para ela diversas vezes, porque eles tinham combinado de se encontrar no apartamento da Kessária. E nessa mesma viagem ali, percurso que elas fizeram, elas contam que estava tudo bem, que a Kessária estava muito feliz, e ela estava ainda falando, gente, eu vou me casar, eu vou me casar, eu vou me casar, e tal, tal, tal. Bom, ela sai do carro ali das amigas, chega em casa perto das 6h da tarde, sobe para o seu apartamento, e logo depois ela desce novamente. Então a gente consegue ver ela aqui na câmera de segurança do prédio da Kessária. Às 18h48 ela sai ali do elevador, ela se encontra com uma vizinha na saída do elevador, dá oi para a filha da vizinha. Uma coisa importante a falar também é que a Kessária adorava crianças, tá? Ela tinha um paixão assim por elas. E logo depois de sair do edifício, a Kessária só vira, tipo assim, sai um pouco do edifício dela e do lado tinha um mercado. Nesse mercado ela compra ali algumas guloseimas, que provavelmente seria ali uma festa, né, que ela iria fazer, pequena festa para ela e para o Becca, porque vamos lembrar que ele estava indo na casa dela para pedir a mão dela em casamento.
né? Seria um pedido de noivado, então ela foi ali comprar umas coisinhas e logo depois ela retorna para o seu apartamento. Esse momento que ela está ali no elevador, olhando no telefone e esperando o elevador para ir para o seu apartamento, era exatamente 18h51. Agora, quando ela subiu, somente 3 minutos depois, às 18h53, o Becca chega de táxi e vai até o mesmo mercado onde a Kessara esteve alguns minutos antes. Lá ele compra chocolate e algumas bebidas que ninguém entendeu por que ele comprar essas coisas aqui. Afinal de contas, o presente do noivado, entre aspas, né, estava no bolso dele. Era a faca que ele comprou antes de se deslocar para lá. Bom, ele compra suas coisas ali na loja, então, e entra no edifício da Kessara às 18h55. Notem que enquanto ele estava esperando o elevador, ele caminha agoniado pelo corredor antes de subir para completar o seu plano. Às 18h56, ele entra no elevador e aproximadamente 15 minutos depois somente, às 19h09, ele foi visto descendo as escadas muito rápido e fugiu do local. Bom, o que aconteceu nesses 15 minutos? Bom, voltando lá, né, logo que ele subiu para o apartamento dela, lembrando que ela deve ter convidado ele para ir lá, né? Então ela deve ter aberto a porta para ele, tudo normalmente. Ela estava esperando ele ali com um anel de noivado, mas agora eu vou seguir a versão da polícia, tá? Porque a versão dele é um pouco diferente. Provavelmente o que aconteceu foi que quando ela abriu a porta já, ali ele já começou a atacar ela com aquela faca. Bom, os vizinhos contam que escutaram os gritos dela novamente, só que lembrando mais uma vez, né? Isso tudo era recorrente, essas brigas aconteciam direto ali no prédio. É muito triste pensar isso, né? Que de repente a vida dela poderia ser salva se alguém tivesse entrado naquele apartamento, mas infelizmente esses vizinhos que estavam acostumados com os gritos, particularmente eu não consigo entender como você consegue se acostumar com o grito, tá? Mesmo que já aconteceu várias vezes, abre a porta do teu apartamento, vai lá. A minha revolta aqui. Enfim, eles ficaram escutando os gritos dela até os gritos pararem. E logo depois que parou, demorou ainda alguns minutos. E depois, então, os vizinhos escutaram o barulho de alguém descendo a escada muito rápido. Aí eles imaginaram que o namorado lá abusivo deve ter ido embora, deixa eu ir lá checar pra ver se ela tá bem, né? Pra ver se tá tudo certo. Uma das vizinhas foi lá, quando ela chegou, a porta tava entreaberta. E essa vizinha que abriu a porta conta que já entrou em choque, porque ali ela já viu que a Kessara tava ali encostada no sofá, meio caída assim no sofá, sabe? Tava ali respirando, mas ela tava numa poça, né? Daquele líquido vermelho ali e tal. E essa vizinha, que não tinha muita experiência, ela lembrou que tinha uma outra vizinha ali no prédio que era enfermeira. Então ela foi e chamou essa outra vizinha. Essa outra enfermeira foi muito esperta também, ela já saiu com uma luva na mão. E ali ela começou a fazer os primeiros socorros. Nisso eles já tinham chamado a ambulância também, né? E tentou ali reanimar a Kessara diversas vezes, mas infelizmente aquilo foi muito brutal. E a Kessara acaba falecendo antes mesmo da ambulância chegar no local. E foi tão brutal, gente, porque essa faca que ele comprou era uma faca muito grande. Foi comprada não foi num supermercado, uma loja, um negócio. Foi numa loja de armas. E ele usou aquilo ali na Kessara 28 vezes. E a motivação principal desse crime deve ter sido aquela foto que ela postou no Instagram, vocês lembram? Porque aquela foto, ela foi deletada algumas horas depois. Na minha pesquisa, eu não consegui essa informação, não consegui confirmar se essa foto foi deletada nesse mesmo horário que o Becca estava lá, ou seja, se foi ele que fez tudo, né, tirou a vida dela e depois deletou a foto, ou se foi a própria Kessara que deletou um tempo antes. Mas fato é que a foto foi postada no Stories e horas depois ela foi deletada. Outra coisa também que eu já vou passar a informação para vocês aqui para não ficar confuso o caso, tá? Foi o que aconteceu naquele apartamento ali, segundo a versão, ou parte da versão do próprio Becca. Porque ele fala que foi uma outra briga, que eles tiveram uma briga, mas não, tá? Foi tudo muito rápido, os vizinhos escutaram, então provavelmente ela abriu a porta e ele já atacou. Na versão dele ele fala o contrário. Mas depois disso, ele conta pra polícia que depois de tudo acontecer, como foi tudo no calor do momento, não sabia o que fazer,
ele conta que ele foi pelo apartamento da Kessara e pegou alguns pertences que ele tinha ainda lá no apartamento para não ficar as coisas dele lá dentro. E depois de lá, ele vai até a casa de um amigo dele. E lá na casa desse amigo, quando ele chega, ele tá todo sujo, né, de vermelho. E esse amigo entra em choque e fala, meu Deus, o que aconteceu? O que é isso? E os dois começam a brigar, segundo as palavras do próprio amigo, tá? O amigo falou, não, peraí, o que você está fazendo? Não, sai daqui. Você fez alguma coisa de errado? E, segundo o amigo, o Beca não escutou ele, entrou na casa desse amigo, tomou banho, trocou de roupa. Depois disso, ele fugiu dali da casa do amigo e não falou para esse amigo aonde que iria. E esse amigo conta depois que, depois de tudo acontecer, ele viu notícias no jornal e quando ele viu que a Kessara tinha falecido daquela forma, então ele imaginou, o Beca estava todo sujo, veio aqui em casa, então foi o Beca que fez aquilo com a Kessara. Bom, agora voltando lá na cena, no prédio da Kessara, a polícia chega lá rapidamente e já inicia a investigação. E logo nos primeiros minutos eles já conseguem identificar o Beca como sendo o criminoso, pelos próprios depoimentos dos vizinhos e pelas imagens das câmeras de segurança. Então aqui a polícia já sabia que ele deveria estar em fuga. Eles já enviaram um alerta para outras viaturas e diversos policiais foram atrás dos rastros dele. Durante a madrugada, o Beca foi visto em uma estação de metrô pelas câmeras de segurança e logo depois de sair da estação de metrô, ele entra em um táxi e vai até o aeroporto. Lá no aeroporto, ele compra uma passagem para embarcar em um voo para outro país. Então, obviamente, a intenção dele era fugir da Geórgia. Essa informação já chega para a delegacia e uma viatura foi deslocada lá para o aeroporto. Quando eles chegam lá, eles conseguem então capturar o Beca antes de embarcar. Bom, e na delegacia ele confessa ter tirado a vida da Kessara, mas ele fala que fez isso por ciúmes, porque ela teria traído ele. Durante o depoimento, os policiais perguntam se ele fez isso porque ela era uma mulher trans, mas ele negou a intolerância de gênero. E tudo isso, obviamente, era mentira, né? Porque durante o julgamento, que vai iniciar alguns meses depois do crime, ficou provado pelo depoimento dos amigos, familiares e também por todas as informações das conversas por mensagens que eles tinham, que ele não aceitava o fato dela ser uma mulher trans. E ele chamou ela de erro da natureza. Claramente, esse crime foi motivado, sim, pela intolerância de gênero. E ele planejou todo o ataque logo depois dela postar aquela foto deles juntos na rede social. Agora, vamos lembrar que esse crime aconteceu um dia depois daquele projeto de lei ter sido aprovado lá, né? Esse projeto de lei, apesar de ele ter sido aprovado, ainda tem um grande processo para ele virar realmente uma lei. Precisa de muitos votos também, assinaturas. Então, por esse motivo também, o julgamento foi muito importante para mostrar a todos que se essa lei for realmente aprovada, os membros da comunidade estarão ainda mais em risco. Durante o julgamento, todos esperavam que ele pegasse a pena mínima. Porque é isso que acontece na maioria desses casos que acontecem na Geórgia. E lá na Geórgia, se você tirar a vida de uma pessoa, geralmente você é condenado de 16 a 20 anos de cadeia. Não mais que isso. Se for comprovado realmente crueldade, né, um crime hediondo, aí sim você pode pegar a pena de prisão perpétua, que é a pena máxima da Geórgia. Então estava todo mundo esperando para ver qual seria o resultado desse julgamento. O Beca, que deu seu depoimento, negou a intolerância de gênero e negou as agressões anteriores. A Kessara também. Mas a juíza entendeu que foi sim um ato de crueldade que resultou em sofrimento físico e psicológico contínuo para a vítima e que a motivação foi a transfobia. E isso foi uma vitória muito grande para a comunidade LGBTQI+, para mostrar a todos como o preconceito e leis que incentivam o preconceito podem ser perigosas para toda a sociedade. Homens como Beca devem ser punidos com a sentença máxima para servir de exemplo para os próximos. E foi isso que aconteceu, tá? Porque no dia 16 de abril de 2025 saiu a sentença e o Beca foi condenado à prisão perpétua. E outra coisa também que eu preciso falar para vocês que é muito triste saber, que foi algo que aconteceu antes mesmo do julgamento do Beca iniciar. Bom, logo depois da necropsia, né, que foi feita ali na Kessara e tudo, ela então foi liberada para ser feita ali os últimos rituais. E vocês lembram que eu falei para vocês que a mãe dela era muito ligada a ela, elas eram inseparáveis, a mãe dela estava extremamente abalada, não só a mãe, a irmã da Kessara, toda a família, todos os amigos, extremamente abalados com tudo aquilo que aconteceu.
receberam então a Kessara ali, né? Tudo bem, ela está liberada para fazer os rituais. Lá na Geórgia é muito comum que todas as pessoas façam o funeral, né, dos seus parentes e amigos dentro da igreja, que é a igreja ortodoxa. Mas a igreja ortodoxa da Geórgia negou fazer o funeral dela porque ela era uma mulher trans. Eles não quiseram receber ela lá. Isso é muito triste. Então foi feito um funeral ali meio que particular, né, com a família, com os amigos em outro local. E a presidente da Geórgia esteve no funeral dela. E ela ficou chocada com tudo isso e falou sobre a gravidade do projeto de lei que estava correndo. Segundo a presidente, se depender dela, essa lei nunca será aprovada. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Porque, embora o parlamento tenha aprovado a lei, as medidas ainda precisam ser sancionadas pela presidente ou pelo presidente do parlamento para se tornarem lei de fato. E, segundo as fontes, o partido que colocou esse projeto em andamento tem mais cadeiras no parlamento. E eles têm o poder de vetar o voto da presidente. Outras organizações que buscam pelos direitos da comunidade fizeram uma homenagem para Kessara em outros países, principalmente na Bélgica, porque na Bélgica existe uma grande comunidade de refugiados da Geórgia que pediram asilo à Bélgica porque eles eram membros da comunidade e estavam sendo perseguidos por lá. E a Bélgica então abriu suas portas e está lá, né, cuidando dessas pessoas. E lá então foi feita uma grande homenagem para a Kessara, que são pessoas, né, do mesmo país que estão vendo ali o desespero, né? Qual seria o fim deles também, né, se eles não tivessem fugido. Isso é tudo muito complicado, gente. Bom, o caso da Kessara, ele virou um símbolo realmente da luta, né, pelos direitos da comunidade LGBT, e por mais que existe essa grande influência aí de religião e tudo, para deixar bem claro também, gente, que eu não tenho nada contra a igreja ortodoxa, tá? Mas quando a religião entra no poder, seja qualquer religião que seja, se ela, né, entrou no poder, um negócio... A Geórgia, claro que é um país laico, mas tem uma grande influência. E aí que o negócio desanda totalmente, na minha opinião. Cada um tem a sua fé, né? A religião não é um problema. O problema são os líderes, né? Que fazem daquilo ali o seu poder, né? Para mandar nas outras pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Bom, mas então continua a luta e... Então, como esse caso virou um símbolo, eles ainda estão brigando do tipo, olha... Vamos mostrar que o negócio não é por aqui, senão todo mundo vai ter o mesmo fim que a Kessara? Os advogados do Beca, né, apelaram ali pela sentença. Meu Deus, prisão perpétua muito para esse pobre menino. Enfim. E a apelação foi negada no dia 23 de julho de 2025. O Tribunal Superior negou e continuou com a mesma sentença de prisão perpétua, para mandar um exemplo aí para os próximos, então não fazerem o mesmo, é claro. Bom, uma história muito triste e que, apesar de ter um contexto de conflito doméstico, ela foi categorizada pelo sistema legal como um ato de transfobia e feminicídio. E mesmo que dentro do país existe uma sociedade dividida, o caso da Kessara passa a ser um símbolo da luta por direitos da comunidade e a esperança que aquela lei não entre em vigor e que todos vivam em paz. E é isso o que a comunidade pede. Só isso. Paz, amor ao próximo, é isso que importa, não é? Bom, e para você, então, meu amigo, minha amiga, que está em um relacionamento tóxico, mesmo que seja no início, sai dessa vida, tá? Foge, desaparece, deixa essa pessoa. Porque relacionamentos dessa forma nunca tem final feliz, gente. Não existe mudar a pessoa. A pessoa tem que se tratar com um profissional, com um psicólogo, com um psiquiatra. Eu acho muito nobre, né? Eu já falei isso em outros vídeos também, de pessoas que, ai meu Deus, mas eu vou ajudar aquela pessoa, ela vai mudar, ela... Não, você não vai. Você não é um profissional. E a tua vida é muito mais importante do que a vida desse traste, tá? Se tiver uma situação assim, claro que saia com muito cuidado, peça ajuda aí às autoridades, peça ajuda aos seus amigos, mas não viva uma vida assim, porque o final pode ser muito trágico. Para você e para toda a sua família também. Se cuida, sempre, tá bom? Muito cuidado. Bom, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.